Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? É uma satisfação e uma honra muito grande poder estar aqui mais uma vez com vocês, porque a gente, quando entra ali por aquelas portas, a gente já é tomado por uma emoção, por uma atmosfera aqui dentro que eu sei que é guiada pelo Espírito Santo e é algo meio que inexplicável. Precisa viver, precisa sentir para poder entender. E eu confesso para você que ao receber do meu amigo pastor Alexandre o convite de vir, eu achei que estaria trazendo uma determinada mensagem, mas nessa última quarta-feira tive a honra também de estar lá pregando na igreja onde eu estou, juntamente com o nosso pastor Joel e a pastora Simone. E lá nós tratávamos a respeito de um assunto que vamos tratar também hoje aqui. E Deus falou comigo para que pudéssemos estar tratando disso hoje, porque nós temos um grupo de pastores, e no grupo de pastores surgiu um assunto a respeito de algo que aconteceu há alguns dias atrás, também na vida de um pastor, que nos fez pensar nas mudanças que têm acontecido de tempos em tempos até que se chegasse a nós. Mudanças às vezes não muito boas, não muito agradáveis. E o depoimento desse pastor, que estava ali num debate, numa rádio, fez com que ele falasse algumas palavras que deixa qualquer um pouco triste e até preocupado com a igreja. Porque a igreja, desde a época em que era chamada igreja primitiva, até a igreja atual, a igreja contemporânea, nós temos visto que a palavra de Deus, ela realmente tem se cumprido, quando fala que o amor de muitos se esfriaria, quando fala de tantas coisas que vão mudando algumas características que a gente precisa tomar cuidado para não perder. Porque esse pastor, por exemplo, não estou aqui para falar mal dele, não subi aqui para isso, mas para que sirva para mim como um alerta, sirva para você como um alerta. Ele falava que ele tinha lá as suas dificuldades com Deus, as suas dificuldades de poder falar com Deus, as suas dificuldades de ter uma vida de oração. E o pior não é isso, o pior é que no coração dele, ele dizia que simplesmente estar na presença de Deus, segundo o entendimento dele, já bastava. Não havia necessidade de tanta oração. Não havia necessidade dessa comunhão que existe no ato de você clamar a Deus, de você falar com Deus. Porque a melhor maneira de nos conhecermos é conversarmos. O princípio de uma amizade, o princípio de uma intimidade é a gente se conhecer, é a gente se relacionar. Inicialmente, conversar para que você entenda quem eu sou, o que eu penso, e eu entenda quem você é e quem você pensa. E esse pastor, ele dizia que não havia essa necessidade de oração, de vida de oração. E é interessante, pastor, que quando eu vinha para cá achando que falaria de algo, esse assunto que surgiu no grupo dos pastores me fez entender que eu precisava trazer para cá, dividir com vocês exatamente o que eu tive a oportunidade de dividir lá em Nova Campinas. E a passagem de Jeremias 29:11 que o senhor leu aqui é uma das coisas que está dentro do assunto, é uma das passagens que estão dentro do assunto. E enquanto eu ouvia o senhor falando a respeito, eu pensava ali sentado na minha cadeira, é para falar sobre isso mesmo. Eu queria nessa manhã muito que você pudesse me dar a sua atenção. E que nesses momentos da sua atenção nós pudéssemos tratar de um assunto que falou e fala ainda muito no meu coração. E essa questão desse pastor dizer que vida de oração não é algo assim tão importante,
me deixa preocupado, porque Satanás ele tem mudado as suas estratégias contra a igreja. E uma das principais que ele usa é colocar no coração do ser humano, no coração do homem e da mulher de Deus, pelo menos tentar fazer isso, fazer com que ele se acomode, fazer com que ele aceite algumas situações que há tempos atrás não era aceitável. Há tempos atrás era absurdo, mas hoje em dia, isso não tem nada a ver. Tá tranquilo, dá para levar. O importante é você estar na igreja. O importante é você ter lá o título de membro de uma igreja, de pastor de uma igreja. Isso não é o importante. O importante é realmente a relação que você precisa nutrir todos os dias, você e eu, com Deus. Porque é ela quem determina quem eu sou. Não é o que eu digo, não é o que eu falo, mas é o que eu faço que vai determinar quem eu sou. E vai determinar quem você é. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho aqui sobre sabotadores de futuro. E lá em Nova Campinas, quando eu falava sobre isso, eu ainda cheguei a perguntar às pessoas que estavam lá no culto: quem você acha que são os sabotadores do teu futuro? E algumas pessoas imaginaram e falaram: sabotadores são aqueles que se levantam no nosso caminho, na nossa jornada, talvez enviados às vezes até pelo mal, para tentar atrapalhar os nossos projetos, para tentar impedir a realização dos nossos sonhos. Algumas pessoas pensaram: sabotadores são os demônios, é Satanás e os seus demônios que vieram para matar, roubar e destruir. Será? E quando o sabotador do teu futuro é você mesmo? E quando o sabotador do meu futuro sou eu mesmo? Eu acho que isso torna a situação ainda mais grave. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que são de Deus, o diabo não toca. Então ele só vai me sabotar se eu permitir. E ele só vai usar alguém ou alguma situação para me sabotar se eu permitir. O problema é quando eu começo a achar que uma vida de oração não é tão importante. Aí eu começo a me sabotar. O problema é quando eu acho que escola bíblica dominical, por exemplo, não é importante. Para que escola dominical? A maioria das igrejas, a maior parte em peso dos crentes, nem liga para isso. Esse negócio já era. Os tempos são outros. Quantos sonhos você tem? Quantos ideais, quantos projetos você tem e que ainda não conseguiu realizar? E que ainda não consegue viver? E às vezes se pergunta: Senhor, por quê? O que está acontecendo? Por que eu vivo assim? Por que eu estou nessa ou naquela situação? Por que alguns conseguem ver a realização dos seus sonhos, ver o suprimento das suas necessidades, e o Senhor conhecendo as minhas necessidades e os meus sonhos, por que não acontece comigo? Você já se perguntou se de repente você não está se sabotando? Você já se perguntou se de repente o maior problema não é com relação a Satanás, que veio para matar, roubar e destruir? Claro, ele vai se aproveitar da ocasião, da situação e da liberalidade que às vezes nós damos para ele. Ele vai se aproveitar disso para fazer o que ele melhor sabe fazer: matar, roubar e destruir. É claro que ele vai usar situações, vai usar às vezes até pessoas dentro da minha casa, dentro da minha igreja, dentro do meu trabalho, dentro do meu colégio, da minha vizinhança. Ele vai usar sim algumas pessoas para tentar me sabotar. Mas continuo dizendo, aqueles que são de Deus, o diabo não toca. Se alguma área da minha vida está sendo tocada, não está exatamente como eu gostaria que fosse, afinal de contas, o meu Deus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E se isso não está acontecendo em alguma área da minha vida,
Se o meu casamento está sendo afetado, se o meu ministério está sendo afetado por algum problema, alguma situação, se os meus sonhos, os meus projetos que eu tenho para ser feliz e para fazer outros serem felizes também, se isso está sendo de alguma forma sendo atrapalhado por alguém, por alguma coisa, por alguma situação, eu preciso parar, pensar. É como a palavra de Deus fala, eu sei que está se referindo à questão do participar ali do sangue do corpo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu preciso parar e pensar o que está errado. O que está errado? Quem está errado? De repente, eu estou me sabotando. E eu queria muito que você pudesse abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Reis. Interessante que dentro desse assunto, Deus me fez pensar, lembrar exatamente do que foi lido aqui no início do culto, sobre Jeremias 29, 11, 12, 13. E lá no versículo 11, repetindo o que já foi dito, o próprio Deus, pela boca de Jeremias, do profeta Jeremias, ele disse: eu é que sei dos pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para que no fim lhes dê o que desejam. Deus, na verdade, estava ali, através de Jeremias, falando com um povo que havia sido levado cativo para a Babilônia e alguns outros tantos dispersos, né, por outros lugares. Um povo que havia sido dissipado, um povo que havia sido dividido, um povo que havia sido arrancado da sua casa, da sua terra, da sua família, e vivia como escravo, vivia como um zero à esquerda. E Satanás a todo tempo ele vem tentando fazer isso comigo e com você, mesmo estando na igreja, mesmo tendo um título de membro de uma igreja, de pastor de uma igreja, ele tem tentado fazer com que venhamos ser um zero à esquerda. E Deus dizia para esse povo: olha, o que eu penso a respeito do que eu desejo fazer para vocês é algo que vai trazer paz, satisfação a vocês. É algo que vai realizar o desejo de vocês. E qual seria o maior desejo daquele povo naquela época? Era voltar à sua pátria, era voltar para a sua casa, era voltar para a sua família, era voltar a ser feliz, a viver a sua vida. Quem não quer isso? Você quer, eu quero. E ele dizia por Jeremias: esses meus pensamentos são de paz. Esses meus pensamentos a respeito de vocês é exatamente para fazer em vocês e a vocês aquilo que vocês desejam, no final das contas, para que seja exatamente como vocês querem, porque esse é o meu desejo. Mas sabe qual é o problema, meu povo? É que eu planejo coisas para vocês, mas vocês se sabotam. Vocês se sabotam, vocês se impedem de viver esses meus pensamentos de paz, de prosperidade para vocês. E quando eu falo de prosperidade, não é só referindo-se à questão financeira, mas é a tudo que você quer que dê certo na tua vida, nos teus planejamentos. Sabotadores de futuro. Às vezes eu fico me perguntando: Senhor, tem hora que eu não me entendo. Como é que eu, conhecendo a tua palavra, me deixo levar por coisas que a minha carne pede, e quando eu vejo, já estou satisfazendo a minha carne, sendo homem de Deus? Daí a palavra que fala a respeito dessa luta que nós temos interna, quando diz: o que eu quero eu não faço, e o que eu faço eu não quero. E às vezes eu fico realmente tentando me entender. Como é que pode você, Fábio, pregador da palavra de Deus, conhecedor, pode não ser um grande conhecedor, mas o tanto que Deus te revelou é o suficiente para mudar a tua vida, e ainda assim
você se sabota. Você se impede de ser mais abençoado. Você se impede de ter uma relação com Deus mais profunda, mais íntima, por causa de algumas coisas que, tudo bem, é natural a todos. A questão da concupiscência da carne, dos desejos, dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos, que às vezes nos levam a pensar e agir de modo incoerente a nossa fé. De modo que nada tem a ver com aquilo que nós lemos e pregamos. Mas que quando chega a nossa vez de aplicar, às vezes temos dificuldades. E muitas das vezes sabemos que estamos indo pelo caminho errado. Mas ainda assim, nos vemos meio que instigados a fazer aquilo que é errado. O mal que há em nós nos leva a fazer o que nós não queremos. Aí algumas pessoas vão dizer assim: mas pastor, a carne é fraca. Mas a Bíblia fala que o espírito é forte. Numa luta vence quem? O fraco ou o forte? É o forte quem vence. Então depende de quem está contigo ou com quem você está. Lembra daquela historinha daquela regrinha de matemática que nós aprendemos na escola sobre o contém e está contido? O contém e está contido precisa ter uma reciprocidade. Então não é você estar na igreja que significa que você é de Deus. Não é eu ser pastor, ter um título, que significa que eu sou de Deus. O que vai realmente me identificar como homem de Deus, identificar você como mulher de Deus, é a relação que você constrói ao longo da tua vida. A carne é fraca, sim. E ela nos leva, ou tenta nos levar, a satisfazer a concupiscência dela mesma, a nossa própria concupiscência, o nosso próprio desejo carnal, aquilo que é pecado, aquilo que é errado, aquilo que transgride as leis de Deus, aquilo que atrapalha a minha relação com Deus. Satanás está por trás de tudo isso, tentando se unir aos desejos da minha carne, para me parar, para me frustrar. E quando eu não vigio e permito que assim aconteça, então eu me saboto. E aí os pensamentos de Deus que são de paz para a minha vida, fica difícil, até para Deus. Não que Ele não possa, que Ele não queira, mas porque Ele zela pela sua própria palavra. Eu tenho que merecer, eu tenho que fazer por merecer. Mas pastor, ninguém merece. Mas quando você vive a fé te justifica. Então você passa a merecer, então eu passo a merecer. E aí Deus nos olha, não enxergando meus erros, meus defeitos, meus pecados, mas Ele olha como um pai olha para o filho, que mesmo o filho tendo seus defeitos, mas com todo carinho, com todo amor e cuidado, Ele diz: é o meu filho, é o meu filho. Tal qual Deus falou a respeito de Jesus, quando Ele saía ali do momento do batismo, que dizia: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus precisa olhar para mim e para você e dizer: essa é a minha filha amada. Ele precisa ter orgulho, satisfação de mim e de você. E mostrar para Satanás: Satanás, está vendo aí como ele falou com Jó, a respeito de Jó? Está vendo aí? Esse é o meu filho amado, é a minha filha amada. Tem defeitos? Tem, porque o pecado estragou a perfeição da minha obra, mas o meu espírito que está sobre ele faz dele uma honra para mim. E ele diz que aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão desmerecidos. Bom, 1 Reis capítulo 3, eu falei onde era, mas não disse o capítulo. 1 Reis capítulo 3, versículo 16, a princípio até o 22. A palavra de Deus fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Somos tentados a todo momento pela nossa própria concupiscência, pelos nossos próprios desejos carnais.
sentimentos, pensamentos, emoções, que se não bem controlados pelo Espírito, acaba nos levando a atitudes drásticas para nós mesmos. E às vezes em consequência para outros também, nossa família e outras pessoas. E para entender sobre sabotadores de futuro, Deus me levou a essa palavra, onde Salomão, compreendendo a necessidade de se ter sabedoria para administrar um povo numeroso, e quanto maior o número, mais problemas, e pediu a Deus, quando o disse, olha, peça-me o que quiseres, eu te darei. E ele entendeu, opa, o que eu mais vou precisar na vida é de sabedoria. E Deus deu então sabedoria. Mas quando Deus nos dá sabedoria, Ele dá para quê? Para resolver problemas. Isso significa que aquilo que você pede, Deus está pronto para dar, mas se prepare, porque Ele te deu algo para você usar, mediante as situações que não vão ser fáceis, que vai doer às vezes, que vai às vezes te fazer chorar, mas Ele te deu exatamente para que você saiba como ser bem-sucedido, prosperar. E aí, Abraão, aqui nesse episódio, se vê diante do primeiro grande problema, no qual a sabedoria que Deus deu a ele precisava ser posta em prática. E diz aí no versículo 16, capítulo 3 de 1 Reis, fala sobre Salomão julga a causa de duas mulheres. 16. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhes uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porque se deitara sobre ela. Levantando-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Vamos parar por aqui por enquanto. Mas antes de prosseguir, fecha os teus olhos e peça para Deus, para o Espírito Santo falar no teu coração, porque eu creio que Ele já está falando. Nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra, ela vem a nos confrontar, de forma a nos tirar da mesmice, de forma a nos tirar da zona de conforto e nos colocar na zona de guerra, de batalha. E nós te pedimos, meu Deus, o entendimento necessário para a compreensão da Tua palavra, para que a mesma possa surtir em nós o efeito que o Senhor deseja. Então toma-nos em Suas mãos e dá-nos esse conhecimento, essa sabedoria, para que o Teu nome seja glorificado e nós venhamos crescer e amadurecer na Tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus, e se você concorda, diga amém. Então essas duas mulheres estavam ali diante do rei Salomão, com uma situação complicada, porque não haviam testemunhas para confirmar o que cada uma falava. Uma dizia uma coisa, outra dizia outra, e não tinha quem pudesse confirmar. Salomão também não estava lá, na hora em que o fato aconteceu. Ninguém poderia desmentir nenhuma das duas mulheres, ninguém.
Uma dizia que foi de um jeito, outra dizia que era de outro jeito. Esse filho é meu, não é, é meu e tal. E Salomão estava ali diante de uma situação complicadíssima. E você lendo, ou você já conhecendo a história, você vai perceber que Salomão, guiado por Deus, imbuído da sabedoria que Deus havia dado a ele, ele manda que alguém lhe traga a sua espada. E ele diz: vou dividir a criança, vou dividir ela no meio e vou dar metade para cada mãe. Claro que aquilo ali foi uma psicologia. Claro que aquilo ali foi um método que Deus revelou para ele descobrir exatamente o que fazer. E a mãe verdadeira, imbuída do sentimento materno, ela disse: não faça mal ao menino, entrega para ela então. Enquanto que a outra disse: beleza, cada um leva uma metade. E Salomão naquele momento teve a certeza quem era a verdadeira mãe. E assim aquela mãe saiu dali com o seu filho nos braços. E a outra sem filhos. Eu te pergunto, quem matou o futuro daquela mulher? Porque naquela época, como na época de hoje, nós vemos as crianças como o futuro do amanhã, o futuro. Não é assim? As crianças de hoje são o futuro de amanhã. E quando a gente fala sobre o futuro de amanhã, a gente pensa em mudanças, a gente pensa em conquistas, a gente pensa em eles fazerem o que nós não fizemos, conquistarem o que nós não conquistamos. E naquela época, um filho era uma herança considerável. Mesmo aquelas mulheres sendo prostitutas, porque na profissão delas, ter um filho seria um empecilho, seria um problema a mais. Porque a prostituta precisaria de liberdade, de tempo livre para exercer aquela vida promíscua. Mas elas eram mães. E queira ou não queira, aqueles filhos eram o seu futuro. E aí eu te pergunto, quem foi o culpado pela morte desse filho, senão a sua própria mãe? E por que aquilo aconteceu? Será que, aí vamos conjecturar, será que de repente a mãe verdadeira que permaneceu com seu filho, conviviam as duas na mesma casa, mas ninguém, será que aquela mãe, a mãe zelosa, percebendo o tratamento, a forma da outra mãe cuidar do filho de forma provavelmente desleixada, será que a mãe, a primeira, não deu alguns conselhos para aquela outra? Minha filha, cuidado com a forma como você dorme, coloca o seu filho aí do seu lado desse jeito, você pode se virar para um lado e acabar se virando por sobre o teu filho e sufocando ele. Será que a primeira mãe não deu conselhos para a segunda? Provavelmente sim, porque elas dividiam o mesmo teto. E agora, ambas tinham um filho e nutriam daquele momento alegre de toda a mãe, ou vamos dizer de praticamente todas, de ter ali a promessa de um futuro diferente. Alguém que era sangue do seu sangue, era parte de si. E a alegria que toma conta de uma mãe ou de toda uma família quando uma criança nasce. Será que a primeira mãe não deu conselhos para a segunda sobre como tratar o seu filho, como cuidar, a atenção que se deveria ter, porque se tratava de uma vida, de um inocente que não tinha como se defender, não tinha como reclamar de nada, falar de nada, dependia em tudo e para tudo da sua mãe? Será que a primeira mãe não deu conselhos para a segunda? Com certeza. Quando eu e você nos tornamos sabotadores de nós mesmos, ou do nosso futuro, daquilo que esperamos lá na frente, que Deus faça, que eu conquiste, que eu viva, será que quando nós nos tornamos sabotadores, antes de nos fazermos mal,
não recebemos de alguma forma conselhos para tomar cuidado com a amizade que está andando, para tomar cuidado com o ritmo da vida que está se levando, para tomar cuidado com algumas escolhas que você está fazendo? Será que alguém ou alguma coisa, alguma situação não nos alertou ou não nos alerta? Com certeza sim. Em todo momento, Deus, como Pai amoroso, que diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para que no fim lhes dê o que desejam. Será que Deus, mesmo com todas as falhas que eu tenha, Ele não me avisa? Será que o Espírito Santo de Deus, mesmo com todos os defeitos que eu tenha, Ele não me avisa? Claro que avisa. Mas e por que somos levados a fazer o que nós não queremos? Levados pela nossa concupiscência, levados pela nossa carne, pelos desejos humanos e, vamos dizer assim, mundanos. Por que nos deixamos levar? Interessante que quando eu fiquei pensando nisso, e eu fiquei tentando me entender, algumas vezes eu tento me entender e eu tenho dificuldade de me entender, entendo por um lado e não entendo por outro. E aí eu ficava me perguntando: meu Deus, por que eu permito a Satanás se unir à minha carne para estragar a minha própria vida, para estragar os projetos de Deus na minha vida, para estragar os planos que eu faço, para lá no futuro eu viver uma vida diferente, eu dar à minha família uma vida diferente, uma vida melhor, e não apenas nesse ou naquele aspecto, mas em todos os aspectos, de modo que eu possa realmente viver a vida que Deus entregou para mim. Vida com abundância nessa terra e vida eterna lá na glória. Mas a vida eterna vai depender do meu estilo de vida aqui na terra. Vai depender das minhas escolhas, vai depender de viver ou não viver a fé que eu digo que professo, o Deus que eu digo que sirvo. Por quê? Eu fico me perguntando às vezes, por quê? Por que você, Fábio, sendo pregador, conhecedor da palavra de Deus, permite algumas coisas acontecerem? Eu poderia me apoiar dizendo: mas eu não sou perfeito. Mas a carne é fraca. Mas isso, mas aquilo. Meu irmão, qualquer explicação que eu dê para justificar o meu fracasso, para justificar o meu erro, não vai mudar a minha história, não vai melhorar em nada para mim, vai apenas me dar uma falsa sensação de que eu estou explicando o porquê que eu erro, o porquê que eu falho, vai me dar uma falsa sensação de que eu sou igual a você ou a qualquer pessoa, não sou melhor e nem pior, apenas mais um que também é tentado, que também peca. E isso Satanás vai tentando colocar, introduzir no ser humano uma sensação de: deixa como está, todo mundo peca mesmo, todo mundo erra mesmo, você não vai ser diferente. O importante é o amor de Deus. O importante, como esse pastor que eu estava comentando, ele dizia: o importante é eu estar na presença de Deus. Mas como é que eu consigo estar na presença de Deus se eu não viver a fé? Como é que eu posso estar na presença de Deus se eu não for capaz de fazer renúncias, se eu não for capaz de fazer sacrifícios, como Cristo fez por mim, agora é minha vez de fazer por Ele? Como eu vou conseguir manter uma intimidade com Deus, estar na presença de Deus, de qualquer jeito? Porque se Ele fala na palavra de Deus, na Bíblia, se Ele me deixa claro sobre qual é o meu papel, qual é o meu dever, quais são as minhas
as minhas responsabilidades como homem de Deus, eu não posso fugir dela. Então eu não posso aceitar qualquer explicação para tentar justificar os meus erros, para tentar justificar as minhas mazelas, os pecados que eu cometo. Eu preciso vigiar, buscar em Deus sabedoria para resolver esse problema. Mas pastor, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós sempre vamos errar, nós sempre vamos pecar. Eu não estou falando disso, eu estou falando sobre o permanecer no erro, sobre o permanecer no pecado. Quando eu faço isso, quando você faz isso, nós estamos nos sabotando, estamos nos boicotando. E Deus fica impossibilitado de realizar em nós os pensamentos de paz que tem a nosso respeito. Aquela mulher, ela sufocou o próprio filho. Provavelmente no momento em que se virou sobre o filho, sufocou o filho, matou o filho dela, matou os sonhos dela, matou o futuro dela. Será que você não está fazendo o mesmo? Será que eu não estou fazendo o mesmo? Planos de Deus que já deveriam estar sendo executados na nossa vida, ou por nós, e que ainda não estão na sua área conjugal, na sua área financeira, na sua área familiar, na sua área ministerial, em todas as áreas da sua vida. Sonhos para o futuro, ideais para o futuro que você ainda não está vivendo. E às vezes ficamos buscando um culpado para aquilo. Não existem culpados, senão eu mesmo. Ninguém pode me impedir ou te impedir de viver o que Deus quer que você viva, a não ser você mesmo. Então, sabotadores de futuro, eu não posso transferir isso, é culpa do diabo, ele que me sabota, é culpa de A, de B ou de C, que se levantou e me atrapalhou na realização daquilo que eu estava planejando. Não, quem sabota é você, quem sabota a si próprio sou eu. Aquela mulher poderia ter a mesma atitude com o seu filho que a primeira teve, para que ele não viesse sofrer o dano da morte, que na verdade acabou sendo vindo da própria mãe. Talvez você hoje pense, mas por que essa área da minha vida ou aquela área da minha vida não deslancha? Por que não acontece? Por que eu sofro tanto nessa ou naquela área? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E Deus está dizendo para mim e para você, olha para dentro de si, examine-se, pois, a si mesmo. E depois, responda a si mesmo o porquê que as coisas estão do jeito que estão. Eu estava tentando me entender sobre o porquê que eu fico fazendo ou permitindo a minha carne me levar a caminhos que eu não quero. E aí, eu fui num site de psicologia para tentar entender o que eles falam a respeito de sabotadores. Qual é o entendimento dentro da ciência da psicologia que eles têm quanto a isso, sabotadores? Aí eu estava vendo lá, eu precisei escrever porque, enfim, lá vem dizendo assim, sabotadores são padrões mentais. Sabotadores são padrões mentais que registramos em nossa mente ao longo de nossa vida e que influenciam nosso comportamento de forma negativa. Então, a ciência da psicologia me explica o que se fala na palavra de Deus sobre o que eu quero eu não faço e o que eu faço eu não quero. Porque são padrões mentais que se entranham dentro de nós, que nos levam a fazer coisas que nós não queremos.
Coisas que a gente sabe que são nocivas para nós, mas nos deixamos levar. Mas se são nocivas, por que me deixar levar? Porque a concupiscência da minha carne acaba falando mais alto. Eu permito que ela fale mais alta. Eu permito que a carne de fato seja fraca. Mas será que ela está sendo tão fraca? Ou eu que estou sendo fraco? Porque eu recebi o Espírito Santo. Se eu digo que a carne é fraca, significa que eu sou pior do que ela. Que a minha decisão é mais fraca do que ela. Do que o desejo da própria carne. E ele continua dizendo aqui, na maioria das vezes, esses padrões mentais que nos levam a agir de forma negativa, na maioria das vezes, a intenção é de nos proteger de alguma coisa, tirar proveito de alguma situação, satisfazer algum desejo pessoal. Eu sei que aquilo é nocivo, mas eu estou tentado a satisfazer um desejo pessoal, a me aproveitar da situação, ou talvez me proteger de alguma coisa. Às vezes, mesmo sem intenção, acabamos por fazer com que o pecado tome conta da situação. E eles dizem lá nesse site, esses padrões mentais são pensamentos perigosos, que nos fazem agir no piloto automático e nos impedem de fazermos escolhas coerentes que, de fato, desejamos. Pastor, quando eu percebo, já fiz. São esses padrões mentais que se entranham dentro de nós com a força do pecado, que desperta as nossas concupiscências, que nos fazem ir meio que no piloto automático. Às vezes nem percebemos o que estamos fazendo, ou falando, ou pensando. Quando percebemos, já aconteceu. O pecado determinou o rumo para onde eu deveria ir. Ou melhor, não deveria ir, mas acabei indo. Então você precisa buscar em Deus o que Salomão buscou: sabedoria, para saber lidar com essas situações que não é fácil. Mas essa sabedoria, o princípio dela começa com o seu temor a Deus, porque em todas as ocasiões o Espírito Santo vai alertar a você e a mim antes de darmos um passo. Essa desculpa que às vezes damos, eu não sabia. Que não sabia o quê? Não somos tão inocentes assim, não somos crianças, sabemos sim, e sabemos muito bem. Então a culpa não é de A, de B ou de C, senão nossa, seja no sentido positivo ou no negativo, tudo vai depender de mim e de você. Então vigia naquilo que você faz, naquilo que você pensa, naquilo que você escolhe como rumo da tua vida. Porque não adianta eu e você conhecermos a palavra de Deus e não vivermos. Não adianta querermos pregar para os outros, podemos até salvar a muitos, mas perder a própria salvação. Porque na hora de aplicar isso na nossa vida, não somos suficientemente capazes pelo Espírito de fazer. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, meu filho, lembrando aquilo que você já sabe, está determinado ao homem colher aquilo que planta. Então vigia nas tuas sementes. Pode ninguém estar vendo, mas eu estou. Eu sei quem você é, não pelo que você diz que é, mas pelo que você faz, pelo que você vive. Então seja de Deus, porque eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para que no fim lhes dê aquilo que vocês desejam. Amém? Eu agradeço pela oportunidade que Deus me deu. Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus.